Muito bem, queridos alunos do ITEP, vamos prosseguir agora então aqui a arqueologia bíblica, obelisco negro, que foi nosso objeto da aula passada. Vocês se recordam que nós falamos que ele apresenta a primeira imagem de um rei israelita, Jeú, tá? Depois eu vou mostrar a imagem aqui. E ele se curva diante de Salmanaser, que é prestando tributo. Por quê? A importância desse achado arqueológico? Porque os negacionistas da Bíblia dizem que a Bíblia é um livro fictício, cheio de fábulas, de lendas, crendices, que o nome de Israel, como vocês viram, não apareceria em registros sérios, que na história não está comprovado a existência de um reinado em Israel, e a arqueologia está derrubando por terra todas essas dúvidas ou incredulidades. Então, esse obelisco negro é importante porque é do próprio inimigo. O inimigo declarando a existência de um reinado em Israel. Tá? Ou seja, o israelita Jeú, rei Jeú, está prestando tributos, ok? Ao rei Salmanaser. Eu vou colocar para vocês aqui agora, vamos ajustar. Aqui, Jeú aparece no obelisco negro. Então tá aqui. Jeú ele vai aparecer aqui, ó, encurvado, se prostrando diante de Salmanaser, ou seja, ele querendo humilhar o rei de Israel, acabou nos deixando aqui um achado arqueológico muito importante. Então esse obelisco aqui, ele é mais um daqueles que comprovam a veracidade dos textos bíblicos. Então o obelisco negro hoje, ele está em exposição pelo menos no Museu do Egito. Nós temos ele em outros museus como réplicas, né? Temos uma réplica dele também na Unasp. Nós temos outras réplicas desse obelisco aí pelo mundo. Então tá esse achado arqueológico fantástico que prova um pouquinho mais aí da veracidade da palavra de Deus. Vamos seguir então, porque agora nós vamos falar sobre outro rei, o rei Acás, ou Jeoacás de Judá, que também paga tributo a Tiglat-Pileser III, que é o ano 734 a.C. Então, essa tabuinha aí menciona Acás de Judá, também pagando tributo a Tiglat-Pileser III, o rei assírio. Então, comumente, queridos, olha aí gastando um pouco, hein? Comumente, tanto os reis assírios ou babilônicos, quando eles humilhavam os outros reis, eles escreviam os seus feitos. Tá? Isso também vem lá da época dos faraós, como vocês viram em outras aulas. Eles escreviam os seus feitos. Isso acabou sendo importante para nós hoje, provando que aquilo que está na Bíblia é real, são histórias reais. Então essa tabuinha encontrada, ela fala sobre Acás, rei de Judá, pagando tributo então a Pileser III, o rei assírio. E entra também na discussão se Israel de fato esteve naquela terra que hoje é discutida, chamada de Palestina, né? Os palestinos anseiam pela terra da Palestina, mas sem os judeus lá. Eles anseiam pela terra da Palestina, mas sem Israel. Isso não é possível, porque a história prova que Israel também está naquela terra há muito tempo, até anteriormente a eles. Então, esses achados arqueológicos são fundamentais. Vamos lá? Então, Acás, Jeoacás, eu vou ampliar aqui, de Judá ele vai pagar tributo então, e Jeoacás de Judá é mencionado nessa inscrição de construção cuneiforme de Nimrod, como pagando tributo a Tiglat-Pileser III da Síria. E aí o texto bíblico, querido aluno, é 2 Reis, capítulo 16, versículos 7 e 8, e está no Museu Britânico, ok? Olha aquela aqui ampliado, ó. E aqui dentro dessa inscrição, né, dentro desses desenhos, está exatamente a menção de Jeoacás pagando tributo para o rei da Síria. Mais uma comprovação aqui, então,
da veracidade dos textos bíblicos. Já foram citados até aqui nessa aula 2 reis, hein? 2 reis. Então, para aqueles que estão estudando arqueologia, esses achados arqueológicos são fundamentais. São fundamentais contra os negacionistas da palavra de Deus. Então, o próprio povo antigo registrou aquilo que a Bíblia já está falando. Vamos lá, continuando aqui. E aí nós temos a lápide de Uzias. Exatamente, aquele mesmo Uzias, hein? Essa placa de calcário encontrada em Jerusalém, escrita em aramaico, está aqui. Porque vocês vão se recordar que o aramaico é uma língua que foi bastante difundida no período babilônico, principalmente pelos judeus. O hebraico acabou quase que desaparecendo, né? Depois nós temos a ressurreição do idioma hebraico. Então essa placa de calcário foi encontrada em Jerusalém, escrita em aramaico. E nesse aqui foram trazidos os ossos de Uzias, rei de Judá. Então lê-se, aqui foram trazidos os ossos de Uzias, rei de Judá. Não deve ser aberto. Representa o enterro dos ossos de Uzias no primeiro século depois de Cristo. Então, olha que importante. Se você ler lá Isaías capítulo de número 6, também ler os livros de 1 Reis, você vai encontrar sobre o rei Uzias, o bom rei Uzias. E aqui nós temos essa placa de calcário que foi encontrada, porque vocês sabem que eles costumavam pegar os ossos depois do sepultamento. Os ossos eram colocados em caixas, em urnas funerárias, né? Basicamente também uma ideia lá do Antigo Egito com os príncipes, né? Não com os faraós, com os príncipes. Esses ossos eram colocados em urnas funerárias, e aí tem essa inscrição: aqui foram trazidos os ossos de Uzias, rei de Judá. Possivelmente o de José também foi colocado em uma urna funerária assim, ok? E na próxima aula, fantástica, nós vamos falar sobre Ezequias no prisma de Taylor, ok? Encontrada em 1830 em Cunhundic, Museu Britânico. E nós vamos falar bastante sobre esse encontro espetacular aqui. Até a próxima aula.